tarde, João, Rafinha. Boa tarde, Luana. Ô, professora, Oi. eu pensei que não ia ter aula hoje, que eu fiquei meia hora aqui esperando. Sim, meu computador eu tive que reiniciar. Ele deu um probleminha aqui, não entrava no Zoom. Aí eu tive que reiniciar para ele poder entrar. Mas eu mandei uma mensagem lá no grupo. Olá, Ô, professora, Oi. a minha mãe me falou que as aulas, o último dia de aula, que vai ter a férias de julho, vai estrear sexta-feira, o último dia de aula. Isso. Aham. E daí, mas ainda vai ter aula Zoom, que a gente vai saber quais dos alunos vão ficar, né? Não, é até sexta. Sim, eu sei, mas na sexta vai ter aula Zoom, não vai? Sei sobre isso, tá? A professora Miriam já vai conversar sobre essa questão. Ó, professora, os trabalhos eu já fiz tudo. Que bom. Parabéns. Deixa eu aceitar aqui os aluninhos. Oi, Maria. Ô, professora, Oi. sabe a atividade de português que soltou hoje? Eu não estava conseguindo ver a página. Tá, eu já vou explicar. Não é página. É o quê? Você tem que imprimir o que está no arquivo lá na plataforma. Ah, tá. Entendi. Tem que entrar na plataforma sempre antes da aula Zoom. Você deve entrar na plataforma. Senão você acaba ficando perdido, né? Não sabe fazer as atividades. Então, você tem que entrar na plataforma, se familiarizar, e aí você vai conseguir realizar a atividade. O que a professora colocou no canal do Telegram? Eu coloquei que vocês deveriam imprimir ou copiar no caderno as questões que estão no arquivo. Nós temos duas atividades avaliativas para fazer: a atividade de religião e a atividade de português. E eu vou falar para vocês quem vai fazer e quem não vai fazer. Tem alguns que é desnecessário fazer, porque tem 10 em religião. Então, para que fazer se você já tem 10 na média de religião no primeiro bimestre? Vai falar agora, prof? Então pode falar. Deixa eu entrar aqui o pessoal, para a professora Miriam falar para todos, tá? Ô, prof, o que tem que imprimir? O que vocês já deram uma olhada nas notas de vocês do primeiro bimestre, certo? Ô, prof, Olharam, já viram. Tem gente que sabe que não precisa fazer as recuperações. Isso que nós estamos fazendo, vamos fazer nessa semana, são recuperações. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Murilo, desliga o teu áudio. Quando quiser falar, levanta a tua mão, tá? Senão você vai ficar ou professor ou professora, aí vai ficar meio complicado aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Esther, depois a Gabi vai falar, depois o Pietro. Pode começar. Renato, tenho 2 Renatos aqui na aula. Deixa eu ver quem é o outro Renato. Renato, tem alguém que o pai é Renato, será? Vamos lá. Esther, pode falar. Ô, prof, hoje quando eu fui fazer a aula de português, que era um trabalho avaliativo, eu não consegui imprimir, mas eu fiz pelo Word. Ah, é bom fazer pelo Word. Você tem duas possibilidades. Ou você não tem, liguem o áudio, tá? Se você não tem a impressora, você pode fazer pelo Word e enviar. Não precisa ter impressora para fazer pelo Word. Você faz. Sim, eu já fiz e já mandei. E quem não consegue fazer pelo Word,
pode copiar no caderno, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração e vamos conversar. Mas antes tinha a Gabi que quer falar, o Pietro e a Paola. Vamos lá, Gabi. Prof, eu tenho uma pergunta. Sim. As aulas que vai ter agora nessa semana é só para quem tirou notas baixas, né? Obrigatoriamente para quem tirou notas baixas. Então, eu tirei uma... Gabi, para quem não tirou notas baixas, quem está tudo ok acima da média, tem a possibilidade de aumentar sua nota. Mas se não quiser aumentar a nota, você não precisa, é a sua escolha. Ah, eu não quero aumentar minha nota, minhas notas estão boas, vou deixar elas assim mesmo, não vou participar da semana de revisão e recuperação. É a sua escolha. Entendeu? Uhum. Mas daí, um exemplo, eu tirei na média em língua portuguesa. Uhum. Então, será que é melhor eu fazer ou não? Qual é a vantagem de fazer? Você tem a possibilidade de aprender mais e tem a possibilidade de aumentar suas notas. Então, Tá. aí a decisão é sua, tá? Uhum. Pietro. Eu, Pro. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, quer dizer que a gente pode fazer nossas atividades para aumentar a nota. Mas, tipo, aquele negócio do caderno, eu tenho que fazer, né? A do texto? É. Dei para você, sim. Aquela revisão do texto, sim. Depois nós vamos conversar. Paola. Qual folha que tem que imprimir? Você tinha que entrar na plataforma e tem 2 atividades avaliativas lá na plataforma no arquivo. Tem uma atividade avaliativa de português e tem uma atividade avaliativa de religião. Só que essas atividades são para recuperar as notas baixas do primeiro bimestre, tá? Então, por exemplo, se você tirou 10, não tem necessidade de você fazer. Porém, se você tirou 7, 8, 9 e você quiser aumentar a sua nota, você pode fazer, tá? Entendeu, Paola? Que dia que tá? Tá no dia de hoje. Não tem nada, não. Não tem nada lá. Sim, eu vou entrar aqui para te mostrar, tá? Posso falar, prof? Professora, Eu tô com a nota. entrar aqui só um pouquinho para te mostrar as atividades. Entrar aqui na internet para mostrar as atividades que tem. Eu mandei uma atividade que também vai fazer parte da recuperação. Eu mandei para vocês no Telegram. É uma redação que vocês fizeram lá no primeiro bimestre, de um conto. E aí foi feita a correção e vocês vão ter que escrever observando que vocês têm que mudar, tá? Prof, eu não tenho Telegram. Tu pode mandar pelo meu WhatsApp lá? Olha, eu mandei pelo Telegram, eu acho que da sua mãe. Eu sei, só que eu já queria falar isso mesmo no pedido de agradecimentos. É porque minha mãe, ela deu positivo e ela tá isolada no quarto. Ela já tava há muito tempo. Daí ela foi fazer o teste e deu positivo do coronavírus. Ah, Daí então eu mando para você depois, pode ser? Uhum. Sua mãe tá com coronavírus? Tá. Ela é médica, né? É. Olha aqui, Mas ela já tá se recuperando. ó. Estão enxergando aqui na tela? Está escrito assim, 5º ano, ensino fundamental, 5º ano A da tarde. De vocês sempre é identificado o 5º ano A da tarde, dia 29, segunda-feira. As 2 atividades estão aqui, ó, de religião e português, tá? As 2 aqui, ó, tá ativa aqui, tá verdinho, ó. É porque você pode abrir lá, ó, eu vou abrir a de português, tá? Vou visualizar aqui com vocês. Estão vendo aqui?
Aqui nessa parte aqui, ó, tá escrito assim, arquivos. Estão vendo? Aqui tem o documento de português, ó. Tá? E vocês vão abrir, imprimir e resolver as atividades. Essa atividade era para ser impressa antes da aula Zoom, para nós fazermos juntos. E aí tem de língua portuguesa também, ó. Vou fechar aqui, vou abrir de língua portuguesa, ó. Esse esse é de religião. O que eu abri lá é de língua portuguesa. E religião também tem um documento aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, professora, eu tirei 10 em religião, preciso fazer? Se você tirou 10 na média no primeiro bimestre em religião, não precisa fazer. Agora, se você em português, você tirou, vamos supor, né, 8, e você quer aumentar a sua nota para 10, você vai fazer essa atividade aqui que eu mandei para vocês, e você vai fazer também a atividade que eu mandei pelo Telegram, que é revisar o texto conto. Então, lá tem algumas palavrinhas que você errou, tem lugares que você vai ter que deixar parágrafo, né? Você vai ter que arrumar, tá? Tem algumas observações que você vai ter que arrumar. Onde você vai fazer a reescrita desse conto? Você vai fazer a reescrita do conto no caderno de português. Se você não conseguir fazer a impressão dessas folhas, você pode fazer tudo no caderno de português, tá? Vai lá, abre a tela e copia as questões no caderno de português e faça no caderno de português. Combinado? Vamos, então, para o início. Vou interromper aqui, que eu já mostrei para vocês que as atividades já estão na plataforma. A professora Miriam colocou hoje, acordou cedinho para fazer correção de algumas coisas. Sempre acordo cedo, 4h30 eu estou na frente do computador. Então, agora nós vamos fazer os nossos pedidos e agradecimentos, vamos orar e vamos começar as nossas atividades de recuperação. Júlia, você está com a mão levantada, alguma pergunta? Sim, prof. Uhum. Se eu não quero melhorar minhas notas já estão ótimas, eu tenho mesmo que postar essas atividades aqui da folha? Não, vou te orientar como você deve fazer. Se você acha que você não tem necessidade de fazer essas atividades de religião, de português, que são duas, né? A redação e a folhinha. Se você acha que não tem necessidade, que as suas notas são boas, você pode escrever lá na plataforma notas acima da média e dar ok, concluir. Tá? Porque aí vai entender que as suas notas estão acima da média, por isso que você resolveu não fazer. Tá bom? Posso falar? Pode. Professora, é um pedido de agradecimento e uma pergunta. Uhum. Tipo, eu tirei... eu vi as minhas notas, eu tirei 10 em ensino religioso. Mas eu fiz Mas não faz mal, né? Se eu fizer a coisa de recuperação, né? Não faz mal, né? Se você quiser fazer, não tem problema, você só vai aprender mais, mas eu não vou poder colocar 2 10 lá, vai continuar o 10, entendeu? É, porque não existe 2-10. Não existe, então não tem E o meu pedido é que todo mundo passe de ano. Certo. Pietro. Não é bem um pedido de agradecimento, mas como é que eu faço? Por causa que eu tirei 10 em música, só que não tenho como concluir a aula sem mandar algum arquivo. Coloca um recadinho para a professora, né? Coloca um recadinho, professora, eu tirei 10 em musicalização na média, ou a minha média em musicalização foi 10, e conclui. Ela vai entender que você não precisa fazer a recuperação, tá? Mais alguém?
Gabi, Eu quero agradecer porque meus pais foram hoje lá na casa pegar a chave com o homem e talvez a gente já vai hoje, eu e meu irmão, vamos com meus pais ver a casa, né? Que eu e meu irmão não vimos ainda. Luana, tá olhando para a mãe, Luana, para alguém? Fale aí. Luana? Sim, prof. Você está com a mão levantada? Tem alguma pergunta? Não? Então baixa a tua mão. Vamos lá. João Pedro. Não? Mais vamos orar primeiro, depois eu dou mais um recadinho e deixo vocês falarem, tá? Feche os olhos. Eu tenho um pedido. Fale então, B. Eu quero pedir que minha mãe se recupere logo. A mãe do B está com coronavírus, né? E aí ela precisa ficar, ela é médica, estava na linha de frente, né? Tem contato com pessoas, então ela não está bem, vamos orar por ela. Ela tem que ficar em isolamento durante 14 dias, né, Bernardo? E aí depois, se Deus quiser e Ele quer, a mãe dele vai ficar bem. Vamos fazer uma oração, então? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Queremos te pedir que esteja conosco, iluminando a nossa mente para o aprendizado e para realizarmos as atividades propostas. Queremos também pedir que o Senhor esteja com a nossa família, atendendo às necessidades de cada um. O Senhor sabe quais são. Em especial, queremos orar pela mãe do Bernardo, que está doente, que o Senhor venha recuperar a saúde dela e ela possa estar novamente junto com a sua família. Esteja com outras pessoas também que necessitam de Ti e que estão doentes, Senhor, que já se contagiaram com este vírus. Perdoa os nossos pecados e nos torna limpos diante de Ti, prontos para um dia estarmos nos céus. Fique conosco hoje e sempre. Amém. Muito bem, a professora colocou lá no canal do Telegram que você deveria ter em mãos a folhinha ou então ter copiado no seu caderno as questões. Então, como eu mencionei para vocês, né, quem tem aí a folhinha pode pegar, quem tem no caderno pode pegar. Eu vou fazer a leitura para vocês ou com vocês para que nós possamos tirar uma boa nota. Igor, qual é a tua pergunta? Assim, tipo, tu estava explicando que quando tiver alguma coisa de recuperação, tipo, do bimestre passado, era pra gente colocar que a gente tá com uma nota boa, né? Uhum. Então, é nessas atividades que teve agora, tipo, de recuperação do primeiro bimestre? Sim, é nessas atividades recuperativas do primeiro bimestre. Nós vamos fazer, Igor, atividades recuperativas do segundo bimestre. Quando? Quando nós vamos na sexta-feira. Na segunda, nós já vamos estar em férias. Na segunda-feira, vamos estar em férias, tá? Quem deixou de realizar alguma coisa do segundo bimestre, o segundo bimestre, ele começou dia 22/4. Marca aí, 22/4. A partir dessa data, você tem que estar, ele começou dia 22/4 e ele termina dia 3/7, tá? Então, você tem que verificar se durante esse período você realizou todas as atividades na plataforma. Mesmo entrando em férias, quando voltar, as suas atividades terão que estar prontas, porque eu já estou fazendo as correções. E tem algumas atividades que vocês postaram, mas não ficou visível para a correção. Então, vocês têm que entrar lá e verificar o recadinho que eu deixei, tá? Tem muitas atividades que vocês tiram foto e fica longe,
Mesmo eu jogando essa foto para o Word e fazendo e abrindo essa imagem, eu não consigo visualizar. Então, você tem que colocar foto bem visível, senão a professora vai colocar o recadinho que não foi possível corrigir porque não estava visível, e aí eu não tenho como colocar a sua nota lá na plataforma. Então, você tem que estar atento a isso. Você vai entrar em férias, né? Segunda-feira você já vai estar de férias, porém, preste atenção, porém, as atividades na plataforma deverão estar feitas. Todas. Todas deverão estar feitas. Se não tiver, não entra. Oi? Se não tiverem feitas, não entra de férias? Entra até de férias, Dê, mas aí não vai ter nota do segundo bimestre. Como é que a professora vai colocar nota se você não fez? Não tem como, entendeu? Então, você precisa fazer as atividades. Tá, não vai durante o período de férias, é um tempo que você pode se organizar para colocar tudo em dia. Porque não vai ter aula Zoom. Mas aí você entra lá e verifica. Verifica os recadinhos da professora. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem no canal para os pais de vocês verem, para verificar a disciplina que eu já corrigi, mas que alguns não postaram ou alguns colocaram foto que eu não consigo visualizar para fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Pegando primeiro a atividade, a folhinha de... Prof. Oi. Eu deixei só uma na plataforma sem fazer, que é a de musicalização, que eu não sei por que a professora me enviou, se é só para o mês 7. Só para o mês... Mês que vem. Ah, mas ela colocou que é para o mês 7? Sim, tá ali. Pro dia 2. Então, se tem o Telegram dela, é só mandar um recadinho pro... Eu não estou entendendo, né? A senhora colocou lá que é para o mês 7 e, de repente, ela só está lembrando você. É para você não esquecer. Entendeu? Tá? Uhum. Então, vamos lá. Professor, tu não ia avisar quem ia ter que fazer? Oi? Tu não ia avisar quem ia ter que fazer o negócio, a recuperação? Estou avisando individualmente, não estou avisando no coletivo, estou avisando individualmente pelo Telegram, tá? Então, vamos lá, começando a nossa aula, tá? Agora, acessou as perguntas e começando a nossa aula. Peguem aí a folhinha de religião. Folhinha de religião, todos pegaram? Lembra que você tinha que imprimir ou copiar no seu caderno? Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu sair daqui. Vamos para a atividade recuperativa de religião. Lembrando que se você estiver com 10 na média em ensino religioso, você não precisa o quê? Fazer, tá? Só quem está abaixo da média, tá bom? Oi? Essa do ensino religião é pra gente fazer, é pra aumentar a nota do ensino do primeiro bimestre, essa daí? Se você tem 10, você não precisa fazer, do primeiro bimestre. Eu tirei Igor, 9. Igor, essas atividades é para aumentar a sua nota, tá? Aumenta a sua nota. Uhum. Se você tirou 9, você tem a possibilidade de tirar quanto? 10. Só que tem o porém. Você tem 24 horas para realizar essa atividade. Depois de 24 horas, você não vai poder fazer mais, tá? Então, você tem que fazer hoje e postar lá hoje para fazer as atividades. Pietro, você está enxergando aqui a Sim, tela? prof. Tá. Você está enxergando as letrinhas? Sim. Sim. Então, vamos lá. Atividade avaliativa de recuperação de ensino religioso, primeiro bimestre. Questão número 1. Igor, liga o teu vídeo, ninguém com o vídeo desligado, tá?
Questão número 1. Se você não imprimiu esta folhinha, pegue em um caderno e vá anotando no caderno que a professora falar, tá? Pega o caderno. Então, vamos lá. Questão número 1. Você pode colocar lá no seu caderno de português, pode ser, mesmo que seja de religião, você pode usar o caderno de português, não faz mal, tá? Vamos lá. Questão número 1. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores. Então, a Bíblia é dividida em 2 livros, o Antigo Testamento, em 2 partes, aliás. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito entre 1500 a.C. e 450 a.C. E o Novo Testamento foi escrito entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, totalizando um período de quase 1600 anos. Sobre a Bíblia, marque a alternativa correta. Como é que você vai descobrir a resposta dessa questão? Primeiro, é bom você ter uma Bíblia. É bom você ter uma Bíblia ou você pesquisa na Bíblia. Lá no comecinho da Bíblia, tem lá o índice, né, o sumário, onde mostra a divisão da Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí tem os livros do Antigo Testamento e tem os livros do Novo Testamento. Então, ali tá perguntando, letra A. E aí você pode pesquisar na internet também essa questão, tá? Abra o livro também de religião, você pode... Eu já fiz. Ótimo, quem já fez, parabéns. Abram aí o livro de religião na página 6 e 7. 6 e 7. Vai ajudar você a responder também essa questão. Então, vendo ali na página 7, tem no exercício 5. Página 7, exercício 5. Tem ali a Bíblia. Os livros que estão ali são os livros que tem na Bíblia. Tem os livros pentateucos, que são os 5 primeiros livros. Isso, esse aí, Maitê. Tem os históricos, tem os poéticos, tem os profetas maiores, profetas menores, evangelhos, Atos, cartas de Paulo, outras cartas e revelação. Tá? Eles são divididos dessa forma. Então, ali está perguntando, ó, letra A. A Bíblia tem 76 livros e está dividida em 2 partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento chamam-se Pentateuco. É uma afirmação. Será que essa aqui está correta? Porque, olha só, está dizendo aqui que a Bíblia tem 76 livros. Então, você pode pegar a Bíblia e lá no índice contar quantos livros tem a Bíblia, para ver se é isso ou não, tá? Depois, a letra B. A Bíblia tem 66 livros e está dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento chamam-se Pentateuco. Olha ali na página 7, como é que é o nome, né, dos 5 primeiros livros, tá? Tem ali. A letra C. A Bíblia tem 66 livros e está dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento chamam-se livros históricos. Às vezes tem um detalhe aí que está incorreto, por isso que tem que cuidar em qual você vai assinalar. Letra D. A Bíblia tem 27 livros, está dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento chamam-se evangelhos. Evangelhos. Então, qual dessas alternativas estão corretas? Tá? Tem uma só que está correta. Tá? E tem detalhes que indicam que a maioria estão erradas. Tá?
Questão 2. Ô, prof, eu não entendi a primeira. Como Você fazer? vai ler a questão e você vai assinalar, marcar a alternativa correta. Então, tem a letra A, B, C e D, certo? Você vai ler as alternativas. Quantos livros a Bíblia tem? Pesquisa. Por aí, você já vai ver qual está correta. E depois tem outro detalhe. A gente já sabe que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Isso a gente já sabe. Mas ali tem uma pergunta. Em cada uma delas fala dos 5 primeiros livros, como eles são chamados. Tá? E que tem a resposta na página 7, no exercício 5. Os primeiros livros são chamados de quê? Tem ali. Então, você tem que ler as questões e ver qual alternativa está correta. Só uma alternativa está correta. Somente uma. Tá? Vamos agora à questão 2. Noé levou quantos anos para construir a arca? Essa pergunta está lá na página 9. O capítulo 2, Escolhidos por Deus, conta a história de Noé. Na página 9, no exercício 2. Noé levou quantos anos para construir a arca? Tem ali, nós fizemos esse exercício. Quantos entraram na arca? Também tem ali, tá? Exercício, na página 9, exercício 2 tem a resposta. A resposta correta seria qual? Letra A. 120 anos e entraram 8 pessoas? Letra B. 120 anos e entraram 8 pessoas sem contar as mulheres? Letra C, 40 dias e 40 noites Noé levou para construir a arca e entrou somente Noé, sua esposa? Os filhos não entraram? D, 40 dias e 40 noites e entraram 8 pessoas? Qual alternativa está correta? Ah, professora, eu tenho dúvida. Abra o seu livro lá na página 9. Tem um exercício explicando lá e dando a colinha para você. Tá bom? Vamos lá. Questão 3. Até aí tudo bem, quinto ano? Até aí tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos para a questão 3. A questão C, a questão 3, aliás, você vai abrir lá na página, tá aí com o livro? Ó, tô dando a indicação aí. Deixa eu ver qual é a página ou se você vai continuar na mesma. Vocês estavam na página 9, continua na mesma página. Aí que vocês vão consultar, na número 4, página 9, exercício 4, vai ajudar vocês a responder a 3 aqui da folhinha, ó. Associe corretamente o personagem bíblico às tarefas realizadas por eles. Então, nós temos na letra A, José, letra B, Esther, letra C, Moisés, letra D, João Batista. O que eles fizeram? Quem é que anunciou o Messias? Quem é que anunciou a vinda do Messias? Será que foi José, Esther, Moisés ou João Batista? João Batista. Não é para falar maricotos e maricotas. É atividade avaliativa, é recuperação, tá bom? Então, vamos lá. Esther, o que Esther fez? Anunciou a vinda do Messias, deu sustento ao povo de sua época, defendeu seu povo da morte, trouxe liberdade ao povo do Egito. Qual que é a alternativa? E você vai colocando letra A num, letra B no outro, letra C no outro e assim por diante. Tá bom? Questão 4. Certo dia, Pedro apresentou uma importante lição. A história de Pedro está na página, folheiem aí, na página 14 e 15, tá? Então, vamos lá. Certo dia, Pedro apresentou uma importante lição. Estava no terraço da casa de Simão e teve uma visão sobre animais proibidos como alimento.
essa visão significava? O que a visão significava? O título do capítulo é Convivendo com as Diferenças. Paulo teve um sonho, tinha um lençol, o lençol estava cheio de animais, e a voz dizia para ele, mata e come. Ele falou assim, como vou comer? Eu não como esses animais. Esses animais são imundos, né? Alguns animais não eram comidos naquela época. Mas não era esse o significado dele, não era realmente para ele comer. O que significava aquele sonho? Letra A, todas as pessoas são iguais perante Deus? Letra B, somente os judeus eram pessoas especiais? Letra C, os gentios não podiam ouvir a mensagem de Deus? E letra D, a diferença entre judeus e gentios? Qual a alternativa que corresponde ao significado do sonho que Pedro teve? Lembrando que ele tinha uma missão, né? A missão dele era pregar para um povo que eles tinham preconceito, né? E Deus mostrou algo para ele, através desse sonho. Questão número 5. Paulo, após sua verdadeira conversão, saiu por vários países para falar do amor de Jesus na cidade de Listra. Ele, o que ele fez? Conseguiu converter milhares de pessoas ao cristianismo? Foi apedrejado? Vendeu muitas tendas? Não pregou para ninguém. Essa aí, vocês vão abrir a página 16 e 17. Lá tem a história de Paulo, e na questão 2 tem algumas indicações que vocês podem estar respondendo essa questão, tá? Na página 17, questão 2, vai ajudar vocês a responder a questão 4, tá? Prof, Oi. pode fazer a pergunta de novo? Pode. Estou te ouvindo. Não, prof, tu tem que ler a questão. A questão é, Paulo, após sua verdadeira conversão, saiu para vários países para falar do amor de Jesus. Na cidade de Listra, ele conseguiu converter milhares de pessoas ao cristianismo? Foi apedrejado? Vendeu muitas tendas? Não pregou para ninguém. Página 17, exercício 2, tem a resposta lá do que aconteceu com ele na cidade de Listra. Aconteceu algo. E agora? Vamos à questão 6. Conseguiu aí fazer essa aí? O prof, vai um pouquinho, só um pouquinho para cima, que eu não estou conseguindo ver as questões ali, da questão 5. Questão 5 começa aqui embaixo, ó. Não, sim, só que eu não estou conseguindo ver a A e a As B. alternativas são essas aqui, ó. Tá? Então, Eu vamos... sei, mas eu não estou conseguindo ver a A e a B, só estou vendo a C e a D. Então, depois você imprime lá e verifica. A diz assim, conseguiu converter milhares de pessoas ao cristianismo? Foi apedrejado? Vendeu muitas tendas? Não pregou para ninguém. Mateus, qual é a tua pergunta? Mateus? Não é pergunta, prof. Então pode falar. Não pode dizer a resposta, tá, Mateus? Tá, pode falar. Fala, Mateus, o que você quer? Nada, é porque ali no... Qual que é? Na questão ali, era para fazer ali era para contar, né? Na primeira questão? Sim, é porque eu tinha me perdido naquela parte. A primeira questão, você tem que contar o número de livros que tem a Bíblia. Você já sabe que ela é dividida em velho e novo. Depois aí você imprime, Mateus, e lê novamente e tenta responder, tá bom? Mais alguma dúvida, Mateus?
Não, prof. Não? Tá, vamos para a questão 6. Em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, Deus fala de uma armadura imbatível. Associe corretamente. Essa questão está na página 16. Capacete significa o quê? Página 16. Prof, tem um problema, prof. Tem até o desenho ali, né? Tem o desenho de Paulo com a sua armadura. Pare. Tem um problema, é que o livro que eu tô usando de religião, ele era de outra pessoa que essa pessoa me deu, porque ela trocou de escola. Só que ela não fez a questão 16, então eu não tô... Só que essas questões aqui, Igor, a professora vai pedir desculpas para você, mas essas questões aqui eu fiz dentro de sala de aula. Talvez, eu sei, porque eu não tinha livro. Você tenha faltado, então você vai ter que ler o versinho lá de cima, Efésios capítulo 6, versos 10 a 20 e responder. Vai ter Não, que... prof, eu tinha participado dessa aula, só que tipo, eu não tinha um livro quando eu ganhei. O livro eu já tinha ganhado. Não, e o que a professora orientava você fazer? A professora orientava você, ou a professora fazia a impressão das folhinhas, ou a professora orientava você a copiar no seu caderno. Então prof, eu vou procurar na minha pasta. Então, agora, Igor, você tem que correr atrás. Você pode ler aquele versinho ali da Bíblia ali, ó. Tá? Deixa eu fazer a correção aqui. Leia ali o versinho da Bíblia, tá? E tenta responder. Capacete, o que é? É fé, salvação, justiça ou palavra de Deus? Escudo, espada, couraça, o que representa? Bom? Questão 7. Traduziu a Bíblia para o alemão. Quem sou eu? Você vai abrir lá na página 18 e 19. 18 e 19. A resposta está ali, tá? Tem as alternativas, faça a resposta ali. Questão 8. Jesus contou a história de um agricultor que saiu a semear. De acordo com a história descrita em Lucas capítulo 8, o que significa cada semeadura? Associe. Essa questão está na página 22 e 23. 22 e 23. Olha só. As que caíram em terra boa. O que aconteceu com elas? Tá? Você também pode ler a história em Lucas capítulo 8. O que aconteceu com... Aí você vai colocar a letra A no que aconteceu aqui. Será que elas secaram? Será que elas foram comidas por pássaro? Será que elas foram abafadas? Ou produziram muitos frutos? Você coloca aqui a alternativa, tá? As que caíram entre espinhos, o que aconteceu? Tá? As que caíram à beira do caminho. As que caíram entre as pedras. Você vai ler a história em Lucas capítulo 8 e vai colocar aqui as letrinhas de acordo com o que aconteceu com as sementes. A questão número 8 está na página 22. Questão número 8 está na página 22. De acordo com a parábola do semeador, o que representa a semente? Tem ali. Página 22, exercício 2. O que representa a terra? O que representa o lavrador? A resposta está todas no livro. É só você responder de acordo com o que está ali. Na questão 10 é um presente para vocês. A questão 10 você vai registrar ali um verso bíblico preferido. Então, se você não tirou 10 no primeiro bimestre, na média em religião, você pode fazer essa atividade e terás a possibilidade, se você acertar tudo, terá a possibilidade de fechar com 10 em religião. Entenderam? O que vocês vão fazer?
consultar o livro. Depois que vocês terminarem, vocês devem tirar uma foto que fique visível e postar na plataforma, tá? Mas não vão colocar foto de qualquer jeito, foto pela metade, foto que não dê para enxergar a resposta. Agora, então, nós vamos para as questões de língua portuguesa, que também estão fáceis, porque são assunto do primeiro bimestre. Então, as questões são bem fáceis, tá? André, pode te perguntar. Você levantou... Talvez caia a minha internet, porque tô mexendo no fio da internet aqui em casa. Tá, aí se cair depois, aí você no outro dia acessa lá a plataforma e assista a aula, tá? Camille, eu gostaria que você ativasse o seu vídeo, não pode ficar com o vídeo. A próxima vez que a professora ver, eu vou ter que excluir da aula, tá? Vamos para a língua portuguesa, peguem aí a sua folhinha. A folhinha de língua portuguesa, já fizemos religião, agora português. Tá bem fácil. Peguem a folhinha, quem não imprimiu, não precisa imprimir, só copia no caderno, tá? Se você não quiser imprimir, ou fazendo Word. Escolha. E daí você só vai assinalando, já vai respondendo no próprio programa, né? No Word. É bem mais Eu prefiro fazer pelo Word do que copiar no caderno. Eu vou fazer no Word. Isso. Então, vamos lá, vou compartilhar. Igor, ative a sua câmera. Pessoal, eu não vou mais pedir, tá? Eu vou pegar e excluir. Então, deve ficar ativado. Tá? Você está na aula, tem que deixar a câmera ativada. Vamos lá, então. Igor, estou esperando você. Vamos lá, então, para compartilhar outro exercício. Entrar novamente na pasta. Esse é de religião. E aí nós vamos para a recuperação de português. Estou abrindo aqui. Lembrando, queridos e queridas, que vocês têm apenas 24 horas para fazer essa atividade. Depois vocês não terão mais a oportunidade de fazer, tá bom? Então, na atividade recuperativa de português, vocês iniciam a atividade fazendo a leitura de um texto. O título do texto é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Então, eu vou dar 2 minutos para você fazer a leitura desse texto, porque quem tem que interpretar é você, não a professora. Então, vamos lá, 2 minutinhos para você ler o texto e nós já vamos fazer as questões. Eu vou imprimir ainda, tá? Você pode ler pela tela, tá? Então, vai lá, 2 minutinhos para fazer a leitura. E eu vou perguntar depois algumas coisas, tá? Vou perguntar para vários aí. Mas, prof,
Luana, você imprimiu o texto? Não, prof, eu mandei para prof eu fiz pelo Word e já mandei para prof já. Ok. Você conseguiu fazer tudo sozinha? Sim, prof. Legal. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer pergunta. Aquele que souber, levanta a mão. No texto, tem o personagem principal e tem os personagens secundários. Quem é o personagem principal desse texto? Quem sabe, levanta a mão. Eu. Quem sabe, levanta a mão. Maitê. Paulo? Paulo, muito bem. Quem são os secundários? Quem sabe, levanta a mão. Marcelo. A mãe e o médico. A mãe e o médico, muito bem. O que acontece nessa história? Matheus, o que acontece nessa história? O Paulo, ele inventava um monte de histórias e daí a mãe dele deixava ele de castigo a cada coisa que ele, cada mentira que ele inventava. Daí ela não aguentava mais, deixou ele de castigo. Daí depois ela deixou ele sem jogar bola. Na outra vez ela deixou ele sem sobremesa. Daí ela levou ele lá pro médico. Daí o médico disse que não tinha nada a fazer porque ele era um menino de poesia. Murilo, conta o seu entendimento desse texto. O meu entendimento é porque o Paulo, ele só imagina, ele não tá em vida real, sabe? Ele não fica na realidade, ele fica pensando um monte de besteira que não existe. Maitê. O Paulo era um menino muito, tipo, de inventar história. E aí, um dia ele chegou falando que tinha um dragão, enfim. Aí a mãe dele deixou ele de castigo. Aí pela segunda vez ele inventou outra história. E aí ele ficou aí ele ficou de castigo de novo, enfim. Aí a mãe dele não aguentava mais as histórias e mentiras, e aí levou pro médico. Aí o médico falou que não tinha nada a fazer com o menino, né? E sim que ele era um menino de poesia, um cara de poesia. Pessoal, olha só, olha o título, a incapacidade de ser verdadeiro. O que significa incapacidade? O que é incapacidade? Que não consegue fazer. Isso, não é capaz de ser verdadeiro, né? Incapaz. Então, olha só, na questão 1, vamos responder aí. Na sua atividade. Diz assim: quando Paulo chegou em casa, dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas, a mãe, o que a mãe fez? Letra A, colocou-o de castigo. Letra B, deixou-o sem sobremesa. Letra C, levou-o ao médico. E letra D, proibiu-o de jogar futebol. Qual dessas alternativas corresponde à atitude da mãe quando ele disse que tinha visto 2 dragões da independência? Tá? Ô, prof, Não é pra falar, né? Eu sei, mas não vou falar. É apenas para você responder na sua folha, não oralmente, tá? A questão 2. A mãe de Paulo ficou preocupada com o filho porque ele, letra A, machucou-se no pátio da escola. Letra B, contava histórias criativas. Letra C, desistiu de jogar futebol. Letra D, queixou-se
do médico. Por que que a mãe do Paulo ficou preocupada com o filho? Vamos à questão 3. A preocupação da mãe que o fez levar o filho ao médico deveu-se a... Então, por que que a mãe levou o filho ao médico? Porque a fábula dos dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovela? Histórias de pedaço de lua cheio de queijos no pátio da escola? Letra C. Passagem das borboletas pela chácara de Sinhá, Eupídia, formando um tapete voador? Ou D. Imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas? Qual a alternativa? Número 4. Número 4. A questão 4, o parecer do médico. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Sugere que Paulo, letra A, agia dessa forma pelo excesso de castigo? Letra B, brincava com muitas coisas verdadeiras? Letra C, era um menino imaginativo e criativo? Ou letra D, estava precisando de um carinho da família? Qual das alternativas? Questão 5. Qual o gênero textual? A incapacidade de ser verdadeiro. É uma fábula? No final, relata aqui um ensinamento, uma moral? Então, é uma fábula? É um anúncio? Está anunciando alguma coisa? Venda de carro, venda de boneca, propaganda de alguma coisa? Esse texto aqui? Está narrando um fato, uma situação? É uma piada? Deu para dar algumas risadas? É uma piada? Tá? Então, você vai assinalar aqui que tipo de gênero textual que é esse texto, a incapacidade de ser verdadeiro. A questão 6. Quais das palavras abaixo estão separadas corretamente? Marque com X. Tem alguns dicionários que apresentam a forma correta de eu separar as sílabas. Mas aqui, pela pronúncia dessas palavras, eu consigo verificar se elas estão certas ou não. Você vai marcar as palavras abaixo que estão separadas corretamente. Então, não é só uma, tá? É mais de uma. Meiguice, será que foi separado de forma correta? Então, coloque, se foi, coloca um X. Se não foi, não coloca. Qual que é a próxima palavra da B ali? Qual que é a B? Enxaguei. Enxaguei. Será que está correta? A C, qual que é? Iguais. A D, iguais. E a C? Excepcionalidade. Isso. Excepcionalidade. Dessas 4 palavras aqui, Matheus, você vai fazer X naquela que está separado de forma adequada, tá? Vamos à questão 7. Observe essas palavras, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras que você vai ter que observar. 6, que são 3. E aí você vai pintar de vermelho a que tem hiato. O que são hiato? Vou explicar. Quando você separa as palavras que as vogais ficam separadas, é um hiato. Se ficasse juntas, seria um ditongo. Então, por exemplo, a palavra saúde. Saúde são 3 sílabas. O A e o U não ficam na mesma sílaba. Essas 2 vogais não ficam na mesma sílaba. Então, é um hiato.
Você separou e as vogais ficaram em sílabas diferentes. Ô, Pro, Oi. sabe da questão 10? Eu estou na... Não, Vamos chegar na 10 Não, e a gente fala, tá? sim, mas não, a questão 9 tá em foto, o do Fiat. Tá em foto. Uhum. Aí não tem como responder. Vamos lá, ó. Posso pintar de outra cor? Não, é o que está pedindo aqui. Mas eu não tenho vermelha. Por que eu vou usar outra cor? Né? Tá? E você vai justificar essa questão. Por que você pintou? Você pintou porque é um hiato. Aí você explica o que é um hiato, tá? Questão 8. No último parágrafo do texto, o travessão indica. Olha o último parágrafo. Foi a fala do médico. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Aqui, esse travessão aqui, ó, ele indica o início da fala de uma pessoa, letra A. Letra B, a separação de frases explicativas. Letra C, aqui está separando duas frases para explicar. Letra C, uma observação feita pelo narrador. Letra D, a conclusão da história. Então, você vai assinalar só uma alternativa que está correta, tá? Vamos à questão 9. Leia as propagandas a seguir, observando atentamente os textos verbais e não verbais. Depois, escolha a opção que melhor representa o tema principal de cada uma delas. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos uma propaganda e aqui nós temos outra propaganda. Tem a propaganda A e tem a propaganda B, digamos assim. Você tem que observar tudo o que está escrito na propaganda, tudo, para poder responder, tá? Então, olha só a letra A. A questão central dessa propaganda é dessa aqui, ó. Letra A, anunciar os 40 anos de uma editora. Tá anunciando os 40 anos? Leia para ver. B, convidar para uma festa de 40 anos? Será que é isso? Alguém está fazendo aniversário e convidou para uma festa? Ou, de acordo com o que você leu aqui, é outra coisa? Destacar os tipos de serviços de uma editora? Oferecer bolos aos leitores e clientes? O que essa propaganda aqui qual é a questão central dela? Qual é o foco dela? Por que ela foi criada? Tá? Diz assim, ó, nos 40 anos de FAP, a primeira fatia de bolo vai para você. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Tá, tem essa frase que chama atenção, né? E aí temos aqui a propaganda de uma editora, né? Aqui coloca o que a editora faz, o endereço da editora. Então, qual é a finalidade, qual é o tema central desta propaganda? Tá? A letra B. A questão central dessa propaganda aqui dos carros de marca Fiat. O que ela quer convencer o leitor? Olha o título, tá? Como gastar menos combustível em 5 lições. Olha, tá? Então, aqui diz ela quer convencer o leitor mais econômico da categoria. Letra B, menos da segunda a sexta-feira. Letra C, que possui 5 marchas. Ou letra D, o único que ensina a economizar. Então, você vai colocar ali, tá? O que essa propaganda deseja convencer o leitor, aqueles que leem? Qual é o público-alvo de cada uma das propagandas? Dessa propaganda aqui, da editora, qual é o público-alvo? Olhando a imagem, qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo dessa propaganda aqui? Tá?
São adultos, crianças, jovens? Qual é o público-alvo, tá? Questão 11. Em cada grupo de palavras, há uma que não está corretamente colocada na ordem alfabética. Tem o grupo A e tem o grupo B. Tem uma que não está em ordem alfabética. Então, você vai pintar esta que não está em ordem alfabética de cor verde. Tá? Você vai sublinhar, ou seja, vai fazer um traço embaixo daquela que não está corretamente colocada na ordem alfabética, certo? A letra ou número, né? Nós paramos na 11 e agora vamos para 12. Encontre nas frases abaixo os verbos e escreva em que tempo verbal estão. Olha só, tempo verbal, vocês já aprenderam, presente, passado e futuro. Os verbos indicam ação, eu vou comer. Comer é um verbo, né? Ou eu comi ontem. Comi é um verbo. Então, é um verbo que está no passado e indica uma ação. Tem verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu ou chove agora. Chove é um fenômeno da natureza, um verbo que indica fenômeno da natureza. E chove está no presente, tempo verbal. Agora, um que indica estado. O verbo pode indicar um estado, né? Eu estou triste. Estou indica como eu estou me sentindo, tá? E agora nós vamos encontrar nessas frases ali os verbos. Você vai sublinhar os verbos dessas frases. Letra A. Os times de vôlei estarão em quadra neste domingo. Qual é o verbo? Quando você sublinhar o verbo, você vai dizer se ele está no presente, passado ou futuro. Tá? C. Eu li o livro que a professora mandou. Qual é o verbo? Tá? E em que tempo verbal ele está? Presente, passado ou futuro? Letra C. Eu li o livro... esse eu já li. Letra B, eu não li, né? Mariana já tem ingresso para o cinema. Qual que é o verbo nesta frase? Tá? Letra D. Ele completou sua coleção. Qual é o verbo e em que tempo está? Letra E. A professora auxiliou o aluno. Qual é o verbo para sublinhar e em que tempo esse verbo está? Muito bem. Alguma dúvida? Tem alguém com alguma dúvida em relação a essas atividades? Mateus, diga lá. Prof, o texto é para fazer para hoje? Eu mandei para vocês no Telegram. O João Pedro tem que me dar um oi no Telegram para eu poder mandar o texto para ele. Além dessa atividade que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão ter a atividade de reescrever o texto, fazer a correção de um texto que a gente produziu lá no primeiro bimestre, de um conto. Para todo mundo? Todos receberam e todos têm que revisar no caderno, tem que ser a caneta para eu poder visualizar depois e tem que mandar pelo Telegram junto com essa atividade de português, tá? Você passa o texto a limpo, observando o que você errou. Então, quem tem que entrar em contato comigo é quem não recebeu, tá? Eu não recebi o texto, então entre em contato. Eu deixei lá na plataforma. Maria, liga a sua câmera. Eu deixei lá na plataforma
o meu Telegram para você entrar em contato comigo. Por exemplo, a Maria precisa entrar em contato comigo pelo Telegram para a professora mandar o texto e aí depois você mandar pela plataforma corrigido, tá? Eu só desse grupo aqui, só quem eu não consegui mandar foi a Maria, que eu não consegui mandar. A Luana eu consegui, né, Luana? Sim. Sim, prof. Então, você vai revisar o que você errou. Foi corrigido os erros de português, né? Onde tem que deixar parágrafo. Por exemplo, a Rafinha perguntou ali o que é coesão, né? Coesão é quando a pessoa faz uma frase e essa frase falta alguma palavrinha que interliga outra, né? Por exemplo, o menino... deixa eu ver. Menino comeu feijão, faltou o menino, né? Então, quando falta uma palavrinha que interliga a outra, falta coesão, tá? Quando falta alguma palavrinha que faz ligação com a outra, para fazer a frase ficar com um sentido. Então, vocês vão observar o que vocês erraram, vão passar limpo, só seguindo a orientação lá da correção, né? Observando tudo que você errou, passe a limpo e mande para mim. Quem tem que entrar em contato comigo é o João Pedro. Estou falando do texto que a professora Miriam mandou pelo Telegram da sua mãe. Você vai corrigir hoje? Ah, tá, entendi. Tá? Ô, prof, eu só queria que tu mostrasse de novo da religião, que eu não consegui terminar, tu passou muito rápido. Então, agora você vai pegar a folhinha e você vai pesquisar no livro. Tá? Vou ver a gravação. As questões tem aí no livro. Deixa eu ver quem... Paola. Eu não entendi a 7. A 7 de língua portuguesa Aham. era sobre hiato? É. Então, nós temos o ditongo e tem hiato. No ditongo e no hiato aparecem vogais. Por exemplo, eu vou falar uma palavra para você que tenha hiato. Eu dei o exemplo aqui da palavra saúde. Se você escrever a palavra saúde, você vai ver que na palavra saúde tem duas vogais, certo? Juntas. O A e o U. Saúde. O A e o U. Se você separar essa palavra e essas duas vogais ficarem em sílabas separadas, é um hiato. Ah, tá. Se ficarem em sílabas, na mesma sílaba, é um ditongo. Tá? Então, você só vai assinalar aí as que estão em sílabas separadas, né? Que daí é ditongo, é hiato, aliás. Prof, Vai explicar o que é um hiato, você pode conferir lá no seu caderno de português, que lá tem também o conceito do que é um hiato. prof, são 12 de português. A 12 é a última, né, questão, né? Uhum. Você vai procurar nessas frases ali, você vai procurar o verbo. Tá? Ah, o verbo do passado, do futuro e do presente? Você vai procurar o verbo, por exemplo, Igor foi à escola. Quem sabe me dizer qual é o verbo dessa frase? Fala, Rafa. Foi. Foi. Esse verbo está no presente, passado ou futuro? Passado. Está no passado, tá? Então, essa é a atividade 12. Vamos supor assim. Vou colocar uma. Bernardo de Borba gosta de dinossauro. Qual que é o verbo dessa frase? Gosta. Gosta. Está no presente, passado ou futuro?
Presente. Presente, gosta. Então, a 12, ela se refere ao tempo verbal e à indicação do verbo, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Pro, quem não tem pergunta já pode sair. Tá, pessoal, quem não tem dúvidas, pode sair até amanhã. Bye, bye. Tchau, prof. Prof. Quem tem dúvida, fique aí que eu tiro as suas dúvidas. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau. Tchau. Ficamos aí, Rafinha e Paola, é isso? As duas maricotas me falam aí o que eu posso ajudar. Ô, prof, eu fiz no Word, né? Daí tem algumas que, como tu manda foto, eu tive que escrever a resposta embaixo, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Aqui embaixo, é isso? É, Tá, certo. beijo. Beijo. Paola. Tchau, Rafa. Então, a de A7 lá, que tem a ADA, justifica a sua resposta. Daí eu tenho que... Por que elas são hiato? Aí você tem que saber o que é hiato. Aí você pega lá o caderno de português e dá uma pesquisada, porque nós copiamos lá no caderno de português o que é hiato. Mas se você não achar o que é hiato, você pode pesquisar na internet também, tá? E prof, a de religião lá, eu fui ver que eu não vi a minha nota lá na religião, né? Daí você disse para eu dar uma olhada na 1, na 2 e na 3, né? Na 1, na 2 e na 3. Ô, Paola, sim, mas esse não é referente ao primeiro bimestre. Você tem que ver a nota final de religião, teu boletim do primeiro bimestre. Se você tirou 10 na média no primeiro bimestre... Acho que eu tirei 10. Você não precisa fazer essa avaliação aí, essa atividade. Se você tirou 8, 9, 7, aí você pode fazer para aumentar a sua nota. Mas essa atividade é referente ao primeiro bimestre, tá? Então, não está se referindo ao que eu mandei você fazer na plataforma. Você tem que fazer aquilo lá, revisar. Eu tô vendo aqui, eu tirei 10 em ensino de religioso aqui no boletim. Então não precisa fazer essa de religião, só faça de português. E aí você anota lá na plataforma. De português eu tirei uma nota baixinha. Então, pode fazer essa de português para aumentar. E aí de religião você coloca lá na plataforma. Tirei 10 e conclui a aula. Na verdade, essa atividade que a gente estava fazendo, qual que é a da... Todas essas equivalem à do primeiro bimestre, para aumentar a nota do primeiro bimestre. Aí, quando nós vamos entrar em férias, quando nós retornarmos, nós vamos fazer a atividade de recuperação para aumentar a nota do segundo. Aí vocês vão receber o boletim com as notas do segundo bimestre. A de língua portuguesa aqui que eu tô vendo, eu tirei 8,7. Então dá para fazer e aumentar a nota, né? Acho que eu vou fazer, eu quero aumentar. Isso, dá para ficar com 10, dá para ficar com 9, 9,5, dependendo do seu esforço. Você pode ficar até com 10. Tá bom? Aham, era só isso mesmo. Então, bye, bye, até amanhã. Tchau. Deus, tchau.